Padilha me ensinou que tudo na nossa vida é merecimento e que você só vai receber aquilo de acordo com o que você merece. Então faça a sua parte, trabalhe com retidão, com verdade, com disciplina, aprenda a olhar mais por você. Esquece um pouquinho as outras pessoas. Para de carregar pesos nas suas costas. Para de pegar aquilo que não é seu. Cada um tem o seu processo, tem o seu caminho de desenvolvimento. Hoje, a duras penas, apanhando e sofrendo muito, eu aprendi que tudo que a gente passa na nossa vida tem um porquê. Eu, Luísa, eu não acredito no acaso, porque nada que aconteceu na minha vida foi por acaso. Hoje, com a maturidade espiritual que eu tenho, com as experiências que eu tenho, com as entidades firmes que eu tenho que vieram em terra, e toda a minha vivência com a questão da medicina, do meu despertar, dos trabalhos espirituais que eu faço, das terapias que eu faço, de todo o meu processo numerológico, astrológico, enfim, gente, tudo me provou e me mostrou que nada que aconteceu na minha vida foi por acaso. Tudo que acontece tem um motivo. Então, se você está passando aí por um problema, nesse momento que tá difícil, tá complicado, que você não tá sabendo lidar, respira, respeita o seu processo. Faça as suas orações, as suas meditações, fala com aquele que você acredita. Seja com um guardião, seja com Deus, com Jesus, com Buda, com Orixá, com Ifá, com Krishna, com bruxa, com deusas, gente, com ET, não importa. Ou se você não acredita em nada, fala com uma árvore, ou sei lá, gente, coloca pra fora. Uma das coisas que eu aprendi muito com as minhas entidades é que a gente precisa muitas vezes colocar pra fora o que a gente sente, aquelas coisas reprimidas que a gente vai guardando, e que só faz mal pra gente, pra nossa saúde física, mental, espiritual, pra nossa alma. Então, assim, respeite seu processo e entenda que tudo que você tem é merecimento seu, tudo que você não tem é merecimento seu. Tudo que chega faz parte do seu processo. E por mais difícil que possa parecer, e por mais injusto que possa ser, porque eu também sou assim, né? Muitas coisas que eu passei pela minha vida, na minha vida, eu questionava. Eu não merecia passar por isso. Não é justo. Eu sempre ajudo todo mundo, eu sempre faço por todo mundo, eu sempre acolho todo mundo. Por que as pessoas sempre me viram as costas? Por que eu só atraio pessoas falsas para minha vida? Por que as pessoas me apunhalam pelas costas? Por que as pessoas falam mal de mim por aí, por coisas que eu nem sou? Me condenam por coisas que eu nem fiz? Pessoas que eu confiei, que eu entreguei a minha confiança, que eu coloquei dentro da minha casa, que eu trouxe pra minha vida. E me deram puta de um pontapé, sem motivo. Gente, eu não sou santa, eu não sou nenhum anjinho. Eu sei dos meus erros, eu sei que eu tenho o meu jeitinho que é meio difícil de lidar. Eu sei que eu tenho as minhas falhas, enfim. Mas dentro das coisas que aconteceram na minha vida, eu sei que fui injusto, que eu sofri uma injustiça. E aquilo me deixava muito chateada. Eu quase passei fome, quase morei na rua, quase passei necessidade. Muitas vezes aconteceram coisas comigo que eu quase morri, não era mais para mim estar aqui. E se eu tô aqui é porque Deus, em primeiro lugar, permitiu que eu ainda estivesse aqui, porque eu tenho uma missão, eu tenho um caminho espiritual para cumprir e eu vou cumprir, mesmo nas dificuldades, mesmo que isso seja muito difícil para mim, porque acredite, para mim estar aqui agora, nesse exato momento, gravando esse vídeo para vocês, eu tô 2 meses lutando para estar sentada na frente de uma câmera.
porque eu tava trabalhando muito a questão do outro, preocupada com o que os outros iam falar, com o que os outros iam pensar, preocupada com comentários negativos, preocupada com a minha imagem, com a minha reputação, com medo de ninguém ver, de ninguém visualizar e isso acabar me frustrando. Mas eu aprendi a soltar tudo isso. Primeiro porque isso é uma missão espiritual. Foram as minhas entidades, a minha espiritualidade que me trouxeram esse caminho com esse canal. Esse canal, na espiritualidade, ele já foi aberto, ele já existe. Eu só precisava materializar. Ai, gente, perdão, eu fui inventar de pegar um gato e esse gato soltou um monte de pelo e agora tá difícil. Tá difícil e eu preciso terminar esse vídeo aqui. A vela já tá até acabando ali, gente, já tá até apagando e eu tô aqui ainda. Nossa, nem dá pra ver. Nem dá pra ver a vela acesa ali, mas enfim. Eu preciso terminar esse vídeo hoje, aqui agora. Peço até perdão por o vídeo não ter uma qualidade de imagem, né? Tô no começo, tô trabalhando ainda essa questão. Conforme a situação vai melhorando, a câmera vai melhorando, a imagem vai melhorando, o áudio vai melhorando, tudo vai se melhorando, né? Tudo vai se evoluindo. Mas no momento eu tava usando um celular para gravar, o celular acabou a bateria, tive que pegar o outro celular acabou a bateria e aqui estou eu de novo. Na luta para gravar esse vídeo, porque não dá para me gravar depois, eu tenho que aproveitar as firmezas, o axé, que eu estou irradiada com essa energia para eu poder gravar. Então, vocês me perdoem se eu tiver um ataque de espirro aqui, se eu ficar me coçando aqui, ignore. Ignore, o objetivo aqui é a mensagem. Então, assim, tudo na nossa vida é mérito. A gente só recebe aquilo que a gente merece. Por mais doloroso que seja isso, aquilo tá trazendo algum aprendizado. Você vai aprender alguma coisa dali. Tente olhar por esse lado. Por que eu tô passando por isso? O que isso tá me ensinando? O que eu posso trazer de bom dessa situação? Por mais ruim que seja, mas o que isso pode me trazer de bom? O que isso tá me ensinando? E veja se você não tem parte nisso. Se você também não tem culpa, porque muitas vezes a gente tem mania de ficar colocando só a culpa no outro. A culpa no outro, ai, porque o outro é assim, porque o outro é assado. Mas e você? E você? Você já se olhou no espelho? Você já parou para olhar se você não tem responsabilidade nisso? A gente tem muito o ser humano tem muito essa mania de ficar colocando sempre a culpa no outro e não olha pro próprio umbigo. E se tem uma coisa que eu aprendi é olhar no meu umbigo, gente. Eu aprendi. E a minha espiritualidade me ensinou isso. A não me vitimizar. A nunca colocar a culpa em ninguém por nada. Não existe culpa. Existem momentos, existem processos. Cada um faz aquilo que sabe daquele momento. Eu tive um problema com a minha mãe, né? Quando eu era pequena, minha mãe não era uma pessoa presente e eu culpava muito ela por isso. Eu passei anos com muita mágoa, ressentida com a minha mãe pela forma que ela me criou, que ela me tratava, que ela me educou, sempre muito distante, sempre muito ausente, sempre muito brava, rígida. E eu culpei ela por muitas coisas na minha vida, né? Só que hoje, depois que eu comecei a trabalhar criança interior, comecei a trabalhar os meus processos, hoje eu consigo entender que minha mãe, ela fazia o que ela podia fazer naquele momento. Com o conhecimento que ela tem, que ela tinha, com a maturidade que ela tinha, eu tô sentindo a entidade aqui perto, a gente tá me dando uma... Enfim, ela fez o que ela podia fazer aquele no momento, com aquilo que ela conhecia, com aquilo que ela sabia, com aquilo que ela entendia, né? Ela estava ali, a minha mãe era muito jovem quando me teve muito nova, mãe solteira, né? Meu pai
Enfim, eu não vou aqui expor, porque aí estamos falando de terceiros, de outras pessoas, e eu não posso expor, né? Mas enfim, teve que me criar praticamente sozinha, né? E muito nova, e não foi fácil para ela. Não foi fácil para ela, isso mexeu muito com o psicológico da minha mãe, fora que minha mãe, ela tinha uma obsessora que ficava ali perturbando muito ela, tanto que num dos meus processos, dentro dos meus trabalhos espiritual, eu recebi esse obsessor, essa mulher, ela deu o nome dela, ela se apresentou, né? A minha entidade deu permissão para esse Egum passar, gente. Porque eu precisava conversar com esse espírito, né? E tipo, a minha espiritualidade me conduzia muito para ir pro kardecismo, porque era para mim ter passado por uma mesa branca, porque esse espírito ele queria falar comigo, ela queria falar comigo, queria se manifestar, mas por algum motivo nunca dava certo de eu ir, né? Eu acabei deixando isso de lado. E aí, num trabalho espiritual que eu fiz, não dentro do kardecismo ali, mas em um trabalho que eu fiz, a minha pombagira, ela deu permissão para essa Egum vir conversar comigo, porque a gente precisava resolver algumas pendências de vidas passadas, e eu precisava entender isso, porque era uma coisa que mexia muito comigo, e para curar minha criança interior, para perdoar minha mãe, para entender o meu processo, isso eu precisava resolver, porque querendo ou não, a família influencia muito, gente, na nossa evolução, no nosso caminho espiritual, principalmente se você tiver problema com pai e mãe. Isso é uma das coisas mais fortes que tem dentro da espiritualidade, é você ter que honrar pai e mãe. Isso é essencial, porque existem hierarquias, né? Seu pai que te deu a vida, sua mãe que te deu a vida, e você tem que honrar porque eles são seus ancestrais vivos, né? Como que você pode honrar a sua ancestralidade, seu Exu, sua pombagira, seu preto velho, e falar assim, nossa, eu amo a minha ancestralidade, eu sirvo a minha ancestralidade, mas você briga com a sua mãe, você desrespeita seu pai, você não se dá bem com a sua família, e é um ancestral, porque eles vieram antes de você, só que eles ainda estão aqui. Então a gente tem que honrar, a gente tem que respeitar, tem que estar, assim, perdoar e conviver são duas coisas totalmente diferentes. Você tem que liberar o perdão, mas isso não quer dizer que você tem que ser amiguinho, tem que estar sempre junto, tem que estar sempre próximo. São coisas diferentes. Só que você precisa liberar aquela mágoa, aquela coisa que você guarda dentro de você, né? E que aquilo faz mal para você. Faz mal para sua evolução, faz mal para o seu caminho espiritual, né? E eu tive aquele processo assim que eu demorei muito para trabalhar isso entre eu e minha mãe. E quando essa entidade veio, ela conversou comigo, ela me explicou muitas coisas e ela falou que ela ficava ali com a minha mãe, obsediando a minha mãe e fazendo a minha mãe fazer tudo que a minha mãe fazia comigo, né? Porque tinha momentos que minha mãe agia de uma forma assim muito estranha, que desde pequena eu olhava e entendia que não era ela. Eu tenho uma história muito louca, assim, real, que aconteceu comigo, referente a essa entidade, que ela se apresentou para mim desde que eu tinha 7 anos. Eu não esqueço isso, eu era bem pequenininha e eu tive um sonho que eu chegava na minha casa e tinha uma entidade, uma mulher, que estava parada na porta assim da casa, e essa mulher estava segurando uma faquinha na mão e essa faquinha estava pegando sangue embaixo. E ela dava gargalhada, e ela olhava pra mim e ria. E a minha mãe, em algum lugar, minha mãe falava, vai embora daqui, senão ela vai te matar, vai embora daqui, vai embora daqui. E eu, mãe, o que tá acontecendo? Fala pra mim o que tá acontecendo. E eu não conseguia entender aquilo, sabe? E aquilo pra mim era apavorante. E a entidade, o espírito ali, com aquela faquinha de ponta cabeça, assim, pingando sangue no chão, e dando gargalhada, gente. Era uma coisa assim tenebrosa. E eu tinha 7 anos. E eu lembro disso até hoje. Até hoje, nitidamente, eu lembro da cara dela, como ela era, a posição que ela tava, a casa que eu tava, o lugar que eu tava, tudo é totalmente nítido pra mim.
É como se eu tivesse visto algo antes de acontecer, porque depois eu vou entrar, vocês vão entender a história. E aí, eu não ouvi a minha mãe. Eu ouvi um rastro de sangue no chão e fui seguindo esse rastro de sangue até que eu cheguei no banheiro. E quando eu cheguei no banheiro, eu vi a minha mãe jogada lá no cantinho do banheiro assim, sentada, sem roupa, totalmente nua, com a mão aqui em cima e jorrando sangue pra cima, sem parar. E eu comecei a gritar desesperadamente. Minha mãe falava: sai daqui, vai embora, senão ela vai te pegar. Pra não falar outra palavra, tá? Porque vai que dá problema no YouTube, enfim. Mas ela falava outra coisa: vai embora daqui, senão ela vai te pegar, entendeu? E aí eu comecei a ficar apavorada. De repente eu vi as paredes todas se enchendo de sangue, assim, caindo sangue, assim, nas paredes, assim, e eu acordei. Eu acordei desesperada, gente. Só que assim, eu não tinha uma intimidade com a minha mãe. Eu e minha mãe, a gente não tinha aquela conversa, aquela intimidade entre mãe e filha. Então eu não podia desabafar com ela: mãe, eu sonhei isso, aconteceu isso. Não, eu guardei aquela informação pra mim. Fiquei quieta. E aí passaram-se, gente, menos de um mês. Acho que passou dias. Não lembro exatamente, mas foi menos de um mês que isso aconteceu, foi muito rápido. Eu estava em casa com a minha mãe e a minha mãe estava na cozinha, exatamente sentada, exatamente onde aquele espírito estava no sonho, segurando aquele negócio assim. Minha mãe estava sentada no mesmo lugar, exatamente o mesmo lugar, e a minha mãe estava descascando uma laranja com uma faquinha de serra. E aí ela pegou e falou pra mim assim: vai tomar banho. E aí eu não queria tomar banho, porque eu não gostava de tomar banho. Eu era criança da rua mesmo. E aí ela falou: vai tomar banho. E ela começou a ficar brava comigo, insistindo pra mim tomar banho. E eu fui tomar banho. Só que como eu era uma criança bem assim, né, desleixadinha e tal, eu saí do banheiro e era a cozinha, o corredor, o banheiro, o corredor e o quarto. Então era aquela casa lateral: cozinha, o corredor, o banheiro aqui e o quarto. Era reto, assim. E aí tinha um corredorzinho entre a cozinha e o quarto, que ficava, o banheiro ficava no meio. E eu saí do banheiro toda molhada, sem me enxugar, e eu molhei todo o chão. O chão ficou todo molhado. E aí a minha mãe falou pra mim assim: olha a molhaceira que você tá fazendo, limpa isso aí. E eu não sei que diacho que foi que me aconteceu naquele momento, que eu falei, que eu respondi ela, falei assim: eu não vou limpar. Eu não vou limpar nada, eu não vou limpar, alguma coisa assim que eu falei pra ela, e ela ficou bravíssima comigo. Eu só lembro dela ter virado o olho, olhado pra mim. Ela levantou: ah, você não vai não? Ela levantou, gente, com aquela faquinha na mão e veio correndo atrás de mim. Só que como eu era uma criança muito esperta, o que eu fiz? Eu peguei e corri pro quarto. Fugi dela, eu não ia ficar ali pra apanhar, né? Eu corri, corri pro quarto. E ela veio da cozinha com a faquinha na mão, correndo atrás de mim. Só que pra ela chegar no quarto, gente, ela teve que passar pelo corredor, exatamente o corredor onde estava todo molhado, porque eu não tinha secado ali. E o que aconteceu? Eu escutei um estrondão e ela gritando: chama o vizinho agora, chama o vizinho agora. Gente, eu juro pra vocês, eu saí do quarto, passei pelo corredor, que eu nem olhei pro lado, fui lá correndo chamar o vizinho. Minha mãe tá gritando lá, minha mãe tá pedindo pra chamar o vizinho, eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que aconteceu. E aí foram lá. E aí começaram a conversar com a minha mãe: calma, calma, Selma, calma, Selma. E eu comecei a ficar pensando: o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Gente, eu fui bem devagarzinho espiar o que estava acontecendo. E a minha mãe estava aonde? Tiraram minha mãe do corredor, porque minha mãe estava de frente pro banheiro, né? Então o vizinho pegou a minha mãe, enfiou ela dentro do banheiro. E como ela tinha se cortado com a faquinha, ela escorregou e acabou se cortando. Gente, quando eu cheguei na porta do banheiro, que eu botei minha cabecinha assim para olhar o que estava acontecendo, a minha mãe estava sentada no mesmo lugar, pelada, sem roupa, porque ele tinha arrancado a roupa dela, porque ela estava com a roupa toda sanguentada, né? Ele arrancou tudo a roupa dela, ligou o chuveiro, deixou a água cair para limpar aquele sangueiro todo que ela tava, tudo aquilo. E eu olhei assim, a minha mãe estava sentada no mesmo lugar,
na mesma posição, sem roupa, com a mão em cima aqui, porque ela tinha, eu não sei, eu acho que ela tinha cortado o dedo, na verdade. Eu não sei, gente, eu não lembro. Eu sei que ela cortou alguma coisa, não sei, acho que foi a mão, o dedo, não sei, mas ela tava assim, na mesma posição que ela tava no meu sonho. E na hora que eu vi aquilo, eu me arrepiei inteira. Eu senti uma coisa tensa, tensa dentro da minha casa. E foi ali, naquele sonho que aconteceu, nessa primeira premonição que eu tive, que eu comecei a despertar a minha espiritualidade. Desde ali, desde esse primeiro fato, a maioria das coisas que eu sonhava acontecia. A maioria das coisas que eu sonhava acontecia. E era muito assustador pra mim tudo aquilo, sabe? Porque eu não podia contar pra ninguém, eu não podia compartilhar com ninguém. Então, desde ali, eu era bem pequenininha. Então, desde ali, aquela entidade, aquele espírito, aquela mulher, né? Ela já se apresentava pra mim. Ela já tava ali. Ela tá ali desde o meu nascimento, na verdade. Porque, assim, ela veio conversar comigo e ela falou que eu tenho, né? Uma pendência de vida passadas com ela, que fomos amigas, mas eu descobri que não era bem amigas, que na verdade era muito mais do que isso, mas naquela época, quando ela se apresentou, ela disse que era amiga, e que a gente era muito próxima, mas eu atraí ela, eu apunhalei ela pelas costas, eu tirei tudo que ela tinha, eu deixei ela na miséria, na sarjeta, e que ela tava vindo, que ela veio me acompanhar nessa reencarnação para cobrar uma dívida comigo. Então, tudo que ela podia, e ela tinha muito ódio de mim, muita raiva. Então, ela esperou eu reencarnar, ela esperou eu nascer e ela ficou ali desde o meu nascimento, porque o objetivo dela era fazer comigo a mesma coisa que eu fiz com ela, era tirar minha prosperidade, era atrapalhar a minha vida. Ela não queria que eu evoluísse, então ela fazia de tudo para quê? Para que eu voltasse, para que eu não crescesse, para que eu não conhecesse a espiritualidade, gente, porque eu já passei por várias situações onde eu quase morri e que de verdade não era para mim estar aqui mais. E se eu tô aqui porque eu tenho uma espiritualidade extremamente forte, que me protege, que me guarda, que me ajuda, e porque eu tenho missão, porque Deus é maior na minha vida. E por a espiritualidade acreditar em mim é que eu tô aqui hoje. Porque não era para mim estar aqui. Se eu não tivesse encontrado a Umbanda, se eu não tivesse despertado, se eu não tivesse seguido o meu caminho espiritual, se eu tivesse continuado na vida que eu tava, eu não ia estar mais aqui. Não era para mim mais estar aqui. Entendeu? Então, muitas coisas mudou. Muitas coisas mudou na minha energia, na minha vida, no meu caminho. E esse espírito, ela tentou muitas vezes me atrapalhar, então ela usava muito a minha mãe para isso. E hoje eu entendo que algumas coisas que minha mãe fazia não era exatamente minha mãe, não era culpa dela, era influência dessas entidades. E aí eu comecei a enxergar as coisas de uma forma diferente. E eu comecei a trabalhar muito com esse espírito, né? Porque eu não conseguia nem sentir raiva desse espírito, de falar, nossa, você acabou com a minha vida, você fez tudo aquilo comigo. Não, eu consegui sentir compaixão por ela. Eu consegui ter aceitação de pensar, tudo bem, não é certo, né? Nada justifica a vingança, nada justifica o mal, nada justifica você querer prejudicar os outros, mas eu consegui entender os motivos dela. Eu prejudiquei, eu fiz mal, eu causei essa dor, eu fiz ela se transformar nessa pessoa amargurada, eu tenho responsabilidade nisso, né? Se ela tá lá onde ela tá, um pouco eu me sentia culpada por isso, porque foi através do que eu fiz que ela foi sentindo raiva e aquela raiva foi consumindo ela e levou ela para onde ela está, obviamente, né? E aí ela teve os motivos dela para me prejudicar da forma que ela fez e ela pegava pesado, gente. Pesado, muito pesado. A minha infância foi assim, difícil mesmo.
complexo. E hoje eu consigo enxergar as coisas de uma forma muito diferente. Tudo bem, se eu tô passando por isso, talvez eu tô pagando algo que eu fiz, se eu tô quitando meu débito, tá tudo certo. Se eu tiver que passar por isso porque eu tô devendo isso, porque eu fiz isso com alguém, agora eu tenho que aprender a receber do mesmo jeito que eu fiz com alguém, alguém vai fazer comigo e é assim que eu vou aprender, porque existe a lei do retorno, né? Tudo aquilo que você faz volta, eu acredito muito nisso. Se não volta agora, volta em outra vida. Gente, mas sempre volta. Sempre volta, não fica impune nada que a gente faz, gente, nada, esquece. Se você fizer qualquer coisa de ruim, prejudicar alguém, fazer um trabalho para alguém, amarrar alguém, matar alguém, trair alguém, qualquer coisa que você fizer, vai ter um peso muito grande em algum momento nas suas costas. De algum momento você vai prestar conta daquilo, não adianta achar, pode passar anos, nossa, faz 30 anos que aquilo aconteceu, nunca ninguém soube, nunca ninguém descobriu, ficou por... Gente, em algum momento vai dar ruim, pode ter certeza. E eu sou prova viva disso. Acho que todas as merdas que eu fiz, tudo errado que eu fiz, eu tô pagando. Eu tô pagando e pra mim tá tudo bem. E vendo por esse lado, quando eu descobri muitas coisas sobre mim de vidas passadas, fiz as minhas regressões, vi muitas coisas sobre mim, quem eu era, o que eu fazia. Ah, mas pra que ver isso? Porque às vezes eu falava para as pessoas, mas eu não quero saber não, depois a gente fica remoendo, o passado não interessa, o que interessa é agora. Ai, pra que ficar vendo isso do passado? Luísa, a minha espiritualidade, na verdade, ela me mostrou algumas coisas minhas de vida passada, por quê? Porque eu precisava entender o que aconteceu lá atrás para entender o que está acontecendo agora. Porque só entendendo o que aconteceu lá atrás, eu conseguiria liberar o perdão, ou me desprender de algo, ou deixar algo ir embora, ou curar alguma coisa, ou entender o que se passa e o que acontece, por que isso e aquilo está acontecendo. E isso me ajudou. Entender o que aconteceu na vida passada, entender o que eu fiz, entender a minha culpa e minha responsabilidade, me ajudou a curar mesmo muitas coisas. Isso não acontece com todo mundo. Tem gente que fica remoendo, nossa, isso e aquilo, nossa, isso e aquilo, não. Comigo, Luísa, foi extremamente necessário saber. Porque isso me ajudou a entender a minha vida, entender tudo que eu passei, entender todo o meu processo e entender quem eu sou hoje e curar e liberar perdão e me perdoar pelo que eu fiz e perdoar as pessoas pelo que elas me fizeram e não ficar carregando e remoendo essa culpa em cima de mim, porque isso, gente, só prejudica a gente. Eu entendi que nessa vida eu tenho uma das minhas missões é saber exercer o perdão. Tanto aprender a me perdoar pelas coisas que eu fiz, porque eu tinha muita dificuldade de me perdoar, eu ficava removendo, nossa, eu fiz aquilo e aquilo, e eu tinha muita dificuldade de me perdoar. E outra, de perdoar as pessoas que me prejudicaram, que me fizeram mal. Eu era uma pessoa que ficava remoendo muito o que os outros faziam pra mim, remoía. E eu sofria demais e aquilo me trazia uma raiva, um rancor, uma coisa ruim, entendeu? E hoje eu aprendi a ter equilíbrio emocional, equilíbrio espiritual, equilíbrio em tudo. Só que é lógico, eu não sou perfeita. Às vezes eu dou uma caidinha, dou. Às vezes eu dou um chilique, dou. Só que eu aprendi a voltar pro eixo. Então, aconteceu alguma coisa, eu me desequilibrei, bateu ali, aquela coisa, tudo. Eu sofro, eu choro, mas de repente eu... Calma, Luísa. Medito, respiro, me concentro, chamo as minhas forças, faço as minhas firmezas, os meus rezos, chamo pelo Divino Criador e volto para mim. E isso é extremamente importante. Então, assim, para você que está vivendo um processo difícil, que está aí perdido, tá acontecendo muitas coisas que você não tá entendendo, que não tá conseguindo lidar, calma,
respira. Quanto, quanto mais você aceitar o seu processo, menos doloroso ele vai ser. E entenda que aquilo está te trazendo algum aprendizado. Pense por esse lado, o que aquilo está trazendo de aprendizado para você? O que aquilo está te ensinando? O que você pode tirar de bom daquilo? Por mais ruim que seja qualquer coisa, a gente sempre tem um lado bom. Eu sei que tem coisas que não tem lógica, né? A perda de alguém, um filho que morre assassinado, um câncer, uma doença, a perda de um filho, um acidente que te deixa paralisado. Essas coisas é pesada e é difícil de você ver um lado positivo, uma traição, né? De você acreditar, confiar, ter dedicado uma vida àquela pessoa e descobrir que aquela pessoa te traía, te enganava, sabe? São coisas muito dolorosas e difíceis de você olhar e falar onde que eu enxergo o lado bom disso? Aonde que tem algo de bom nisso? E o que eu tenho que aprender com isso? Não tem como aprender algo com isso, tem? Tem. É que a gente não consegue, porque a dor é tão grande, a decepção é tão grande, a tristeza toma uma conta de uma proporção tão grande que a gente não consegue pegar o lado bom daquilo, mas existe. E tá tudo bem se você não conseguir, porque a gente é ser humano, né? A gente entende que ninguém vive para sempre, que uma hora as pessoas vão embora, que a gente tá aqui de passagem e tá tudo bem. Mas por a gente ser humano, com defeitos e tudo, né? Imperfeitos, a gente não quer ver as pessoas que a gente ama indo embora. Então é bem dolorido mesmo. E é difícil enxergar algo de bom nisso. Eu nem sei por que eu tô falando isso, mas talvez alguém que esteja assistindo esse vídeo precise ouvir sobre isso. E é sobre isso que a espiritualidade está pedindo para me falar nesse momento. Então, assim, aprenda a soltar. Aprenda a liberar isso. Entenda que todo mundo tem o seu momento, o seu caminho. Aprenda a respeitar a individualidade das pessoas, a opinião das pessoas. Por mais que você não goste, por mais que você não concorde, mas respeite, porque cada um é cada um, gente. E assim como vocês querem que as pessoas respeitem vocês, a opinião de vocês, aquilo que vocês acham, aquilo que vocês acreditam, vocês também têm que fazer isso pelos outros, certo? É justo, não é justo? É certo, não é certo? Aquilo que a gente não vai fazer pelo outro, aquilo que a gente não quer pra gente, não é? Se você quer algo, você também tem que ser assim com as outras pessoas. E muita gente não pensa assim, só quer pra elas, é o jeito delas, é a forma que elas pensam, é a forma que elas acham, se acha o dono da razão, que só a opinião delas que vale. Às vezes, quando a pessoa fala algo que te ofende, que te machuca, e você vai se impor, você vai dar a sua opinião, você vai falar, olha, eu não gostei do jeito que você falou comigo, eu não gostei da forma que você me tratou, olha, isso eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Às vezes as pessoas acham que você é até grossa. Nossa, como você é grossa, nossa, como você é infantil, nossa, não sei o que lá. Não, é você se impondo, é você se colocando, é você falando o que você acha, o que você pensa, o que você sente. Isso é muito bom, porque remoer e ficar guardando isso dentro da gente é muito pior, porque aquilo vai crescendo de uma forma que vai chegar algum momento que você vai explodir em algum momento em cima de, às vezes, de alguém que nem merece aquilo. Mas vai chegar um momento que você não vai suportar. Então, sempre quando algo te incomodar, fale sim. Isso não é ser grosso, isso não é ser essa educação, isso é você se impor, isso é você dar a sua opinião sobre aquilo, não deixar que as pessoas te ofendam, porque por mais que para outras pessoas possa parecer uma coisa boba, ai gordinha, gordinha, para a pessoa ela tá falando por brincadeira, mas quem escutou aquilo tem um peso muito grande. E às vezes a pessoa vai falar, olha, eu não gostei do jeito que você falou comigo, não quero mais ouvir você falando assim comigo. E a pessoa fala, nossa, como você é chato, como você é grosso, nossa, que ignorância, só tava brincando. Gente, a brincadeira é sua. É você que tava brincando, mas nem sempre as pessoas recebem aquilo como uma brincadeira.
É o direito delas. Elas não têm que pensar como você e elas não têm que aceitar suas brincadeiras bobas que nem você acha que elas têm que aceitar. Você tá ofendendo uma pessoa que pra você não é ofensa, mas pra quem recebe é. E aí você fala, tô brincando, e a pessoa fala, ah, é legal, então tá bom, pode continuar me chamando de gordinho, tá tudo bem. Não, gente, não tem que concordar com isso não. A gente tem que aprender a se respeitar, a se valorizar, a se impor, entendeu? E eu tô aqui nesse papel. É isso que eu tô aprendendo. Eu já fui chacota de muita gente, muitas pessoas já me ofenderam, já falaram muitas coisas que eu não gostei. Se tem uma coisa que me irrita ao extremo é destratar os meus filhos, eu não gosto. E às vezes eu fico quieta, eu engulo pra não discutir, pra não brigar, pra não causar nada assim. Mas hoje eu aprendi a colocar a pessoa no lugar dela, a mãe dele sou eu, quem educa meus filhos sou eu. Se você quer falar com os meus filhos, você fala com educação, você fala com respeito. Se os meus filhos estiverem errado, eu vou concordar com você, eu vou sentar com os meus filhos e vou corrigir. Mas aceitar a forma que você está tratando os meus filhos, eu não vou aceitar. Porque isso só cabe a mim, mãe. É lógico que quando os meus filhos estão com os pais, sobre os cuidados dos pais, estão na escola e a professora vai chamar a atenção, meus pais, os avós chamam a atenção, é justo. Porque se os meus filhos estão fazendo algo de errado, tem que corrigir sim. Mas relar a mão nos meus filhos, machucar meus filhos, ofender meus filhos, debochar dos meus filhos, diminuir os meus filhos, eu não permito. Eu não aceito de forma nenhuma, porque eu sou uma leoa, filha de Iemanjá. E eu defendo os meus filhos com unha e dente. E é assim que Dona Padilha é também com os filhos dela. É uma mãezona defensora, não mexe com filho de Padilha, que é BO, que é problema, meu bem. E é sobre isso. Bom, falei bastante, né? Chegou aqui no final do vídeo, eu comecei a falar sobre outras coisas, porque foi vindo na minha cabeça de falar sobre isso. O importante aqui é você entender que tudo tem um momento para acontecer as coisas, que você tem que aprender a respeitar os seus processos, que nós estamos aqui para receber aquilo que nós merecemos. Tudo na nossa vida é mérito, as nossas conquistas é mérito, nossas derrotas é mérito, e temos que nos fortalecer. Primeiro olhar para você, fortaleça você, olhe para você, aprenda a controlar as suas emoções, os teus sentimentos. Fecha aquela porta para mim, por favor, que tá passando barulho aqui, minha filha. Muita gratidão. A minha filha veio aqui agora e chegou da escola, né? Mas enfim, aprenda a olhar para você, aprende a se impor, aprende a se respeitar, aprenda a respeitar o seu processo, tenha calma, busca suas firmezas, aquilo que você acredita, respira fundo, não queira atrapalhar, não queira atropelar os seus processos. Às vezes as coisas são difíceis, eu sei, pode parecer muito dolorido, a gente pensa que não vai dar conta, que não vai conseguir, que não vai aguentar, mas acredita, a gente pode sim. A gente tem força dentro da gente para passar por todos os nossos processos. Busca essa força interna dentro de você, que você vai conseguir superar todos os obstáculos que aparecerem no seu caminho. Busque Deus, busque a sua espiritualidade, busque o seu divino eu sou, a sua força interior e acredite em você. Muita axé, gratidão.